E se você é o tipo de pessoa que não ama o nosso eterno Julius, então eu sinto em lhe dizer, mas você é uma pessoa sem coração. O ator americano que ficou marcado pelo seu papel na série Todo Mundo Odeia o Chris e que conquistou os nossos corações em vários filmes também, entretanto tem uma história de vida muito comovente e capaz de emocionar qualquer um. Então se preparem, porque neste vídeo iremos conhecer a emocionante história de Terry Crews. Allen Cruz nasceu no dia 30 de julho do ano de 1968 em frente a uma cidade americana que fica localizada no estado de Michigan. Sua mãe Patrícia, que era uma pessoa bastante religiosa e rígida, também sempre cria altere na rédea. Mas por outro lado, ele teve uma infância muito complicada e cheia de traumas, logo por conta do seu próprio pai. Uma de suas primeiras memórias de vida por volta de quando ele tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade é justamente de uma agressão que sua mãe e do seu pai conta que seu pai era um homem tão violento que agredia tanto a sua vezes ela chegava a desmaiar por conta disso. Ele ainda é criança, acabou sofrendo de um distúrbio chamado enurese, ou seja, ele sentia tanto medo do que poderia acontecer com sua mãe que acabava fazendo xixi e molhando a sua cama enquanto dormia toda vez que seu pai voltava para casa e ficava tão desesperado que acabavam entrando em estado de choque. Como ele era muito pequeno, não havia praticamente nada que ele pudesse fazer. A única coisa que ele dizia para si mesmo é que ele tinha que ser forte e ser uma pessoa direita, pois só assim ele poderia proteger a sua querida e amada mãe. Ainda nessa época difícil e conturbada, o pequeno Terry teve o seu interesse pelas artes despertado após ganhar de presente de sua tia uma flauta. Ele gostou tanto do instrumento que passou 8 longos anos tendo aulas para aprender a usar. Ele se tornar um excelente flauta. Eu amei do jardim. Terry era tão religiosa e rígida com seu filho que eram poucas as vezes que ela permitia que o garoto fizesse algo ou fosse para algum lugar que não fosse ligado com a sua religião. Mais vezes que ela permitiu que o seu filho saísse para se divertir foi justamente a vez em que Terry começou a amar ainda mais as artes, quando em 1977 ele foi até o cinema para assistir um filme da grande saga Star Wars. Harry era um bom aluno nos tempos de escola após se formar no ensino médio. Como ele tinha muito talento para o desenho e para a pintura, ele acabou recebendo 2 bolsas de estudos para estudar artes em 2 faculdades diferentes, mas ele ainda receberia mais uma bolsa de estudos, porém essa era para jogar futebol americano na Universidade do Oeste de Michigan e foi essa que ele escolheu. Então nos anos 80 ele começa a sua trajetória como jogador de futebol americano profissional na famosa NFL e passou, e com a chegada dos anos 90 série que já estava há alguns anos no profissional, decidiu que chegou a hora de se aposentar. Ele não conseguiu grande destaque como jogador, tanto que Terry chegou a ficar por um bom tempo atuando apenas no time de treino. Como ele não recebia muito dinheiro e precisava de uma forma para complementar a sua renda, fazer desenhos e cobrar por eles para os seus companheiros de time. Por fim, como eu já disse, a carreira de Terry Crews no futebol americano acabou chegando ao fim, mas foi graças a isso que finalmente ele encontrou o seu verdadeiro caminho. Terry decidiu se mudar para Los Angeles para tentar a sorte na indústria do entretenimento. Mas se você pensa que ele já chegou lá arrasando, saiba que no começo as coisas não foram tão simples assim, sem muitas oportunidades. Ele chegou a trabalhar em algumas fábricas limpando o chão e também trabalhou como segurança para conseguir se sustentar na nova cidade. A oportunidade de fato apareceu quando ele ficou sabendo de um processo seletivo para um programa de TV chamado Batledon. Sem pensar 2 vezes ele foi para essa seletiva e graças ao seu porte físico e ao seu carisma, Harry conseguiu o papel de um personagem chamado Timon, e a sua estreia nos cinemas aconteceu no ano de 2000, quando ele esteve no filme O Sexto Dia. Algum tempo depois, enquanto ele estava trabalhando como segurança no set de gravações do filme Mais Uma Sexta-feira em Apuros, ele acabou equipe pelo rapper e ator Scooby que estava produzindo aquele filme. Assim ele acabou sendo convidado para participar da próxima sequência desse filme, A Mais Louca Sexta-feira em Apuros. E foi assim que a trajetória de sucesso de Terry Crews começou. A cada pequeno papel que fazia ele ia chamando a atenção de produtores de filmes e de seriados por conta do seu físico, do seu carisma e principalmente por ser um cara muito engraçado e levar muito a sua comédia. Ele apareceu em séries como CSI Miami ou A Patroa e As Crianças Starsky e Hutch, Justiça em Dobro,
provou exatamente nessa época em que estava se destacando que Terry teria a grande chance da sua vida. Ele foi convidado para fazer o papel de Julius, ou seja, o papel do pai do Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris. Foi graças a esse papel que Quero e ficou conhecido no mundo todo. Julius é um dos personagens mais engraçados e mais amados pelas pessoas, principalmente por nós brasileiros. Obviamente que além da série escreve também fez muitos filmes ao longo de sua carreira, e entre os mais memoráveis temos As Clique e Os Reis da Rua, Mercenários, uma franquia que fez muito sucesso, e Deadpool 2. Além disso, Terry também é famoso por ser o garoto propaganda da famosa marca de desodorante Old Spice Perry. Recentemente também vem fazendo bastante sucesso na série O Brooklyn Nine-Nine, estreou em 2013. Ele, que é casado desde 1989 com Rebecca King, tem 5 filhos com ela, além de também já ser avô. Terry Crews não teve uma infância fácil. Acostumado a ver a sua mãe sofrer na mão do seu pai, ele teve que aprender a ser forte desde muito cedo. Talentoso e sempre em busca dos seus objetivos, ele acabou fracassando algumas vezes, mas nunca parou no meio do caminho. Deve sempre se levantou e continuou em frente até finalmente se tornar o ator, o pai de família e ser humano que é amado por milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa foi a emocionante história de vida de Terry Crews, e eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, porque isso me ajuda demais para que o YouTube possa levar para outras pessoas. Se inscreva aí no canal se você quiser conhecer mais histórias, e se tiver alguma sugestão delas para mim, o lado direct do meu Instagram. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, pessoal. Eu os aguardo no próximo vídeo, galera. Fui.